Olá você, muito boa noite a todos vocês que sempre estão aí coladinho com o Viva. Eu quero te convidar a continuar conosco aqui, porque hoje tem muita informação, daqui a pouco mais imagens, mais detalhes desse acidente impressionante. O carro ficou pendurado no prédio, não sei se faltou freio, o que aconteceu, duas mulheres estavam nesse carro e ficou pendurado esse carro lá e você vai acompanhar as imagens daqui a pouquinho. E hoje também, daqui a pouquinho vai estar no estúdio aqui o vereador Márcio Colombo, ele pediu impeachment, ele protocolou o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu vou perguntar para ele por que ele está pedindo impeachment. Enfim, parece que vem aí outra crise política no país, né? Porque o governo não queria que investigasse lá o que aconteceu no dia 8 lá, e os governistas barraram e descobriram imagens. Está de ministro aí, né? O ministro pediu as contas já, mas que coisa, hein? Ele orientando, o ministro Lula, orientando os manifestantes a entrar ali no palácio. E não sei se é baseado nisso, daqui a pouquinho o vereador vai estar aí e nós vamos conversar com ele. A minha voz está um pouquinho complicadinha ainda, tá? Estou com problema na voz, mas nós vamos tocando o programa aqui. Olha, muita gente diz o seguinte, André, a imprensa tem uma responsabilidade nessas situações que estão acontecendo nas escolas. O Viva tem procurado acalmar. Nós fomos citados até mesmo pelo portal Terra, falando disso, que o Viva está esclarecendo alguns fatos que são boatos, a grande maioria, mas também é aquela situação, não pode desacreditar. E nós vamos agora contribuir, colaborar rapidamente, fazer uma entrevista aqui com uma psicóloga, né, para falar do acolhimento, o que as famílias têm que fazer, porque as famílias estão entrando em parafuso. Minha voz está saindo aí, ainda ou não? Tem voz ainda? Tem voz? Qual é o nome da psicóloga? Priscila Heder. Priscila Heder. A Priscila já está no link com a gente. Nesse momento difícil, como proceder? Como que as famílias têm que tratar esse assunto? Priscila, boa noite, Priscila, tudo bem? Oi, boa noite, André. Tudo bom? Obrigado por participar aqui. Eu quero perguntar para a doutora sobre conforto das famílias. Conforto que eu digo o seguinte, o que fazer para as famílias, porque tacar o desespero, todo mundo está atacando o desespero. E até a mais do que se tem que ter, na minha avaliação. Muitas informações falsas. Marcinho, desliga esse celular, Marcinho. Desculpa, o Marcinho está chegando no estúdio aqui já com tudo. Marcinho, abaixa o celular. Desculpa, doutora. Mas o que as famílias, como proceder agora, o que a doutora como psicóloga tem a contribuir a dizer às famílias nesse momento de bastante preocupação nas escolas, doutora? Eu acho que existe essa preocupação, né, da gente gerar toda essa atmosfera de medo, né, então tenho duas coisas para pontuar aqui que são importantes. Em primeiro lugar, é esse inconsciente coletivo que se cria, né, de muito medo, de muito boato, e reais que realmente tornando, né, no nosso sistema, né, no nosso corpo, vai tornando isso um trauma e um medo, né, constante de viver num lugar onde não é seguro para mim. E isso afeta as nossas escolhas no nosso dia a dia, isso afeta, né, em termos que a gente está falando agora, as crianças estão com muito medo de ir para a escola, medo de morrer, né, estão dizendo isso para os pais, então isso gera, né, uma criança está afetando, né, o desenvolvimento infantil dela, que ela deveria ter, criar, né, acaba afetando muito, né, porque fica no inconsciente. Então, a segunda coisa que eu tinha para falar, né, em relação a isso, é que isso é um estudo que eu faço, né, da gente, há mais de 13 anos que eu trabalho com relacionamentos e com família, e a gente precisa entender que a gente tem um estabelecimento de relação, né, dentro da nossa própria casa, eu também passei por essa geração, de crescer num sistema em que é um sistema de poder, né, tem um que obedece e tem um que manda, né, normalmente a gente cresceu, né, o meu pai era, não, você tem que fazer isso, né, e era aquela coisa de criar no medo, né, e não no respeito. Então hoje o que a gente precisa é de muita paciência e de muita aprendizagem nesse sentido para a gente começar a, né, de um outro tipo de relacionamento, em que eu crio respeito,
né, e não medo e uma geração de poder, porque isso afeta, né, o que acontece? Esquecendo, vai do menor até o mais extremo de eu achar que eu posso entrar numa escola e matar crianças, né, para ali efetivar o meu poder sobre aquilo, para alguma coisa, né, poder me comprovar de alguma forma. Então, isso é um sistema que é crescente, entende? Ainda de cuidar das nossas crianças. Perdendo o sinal com a doutora, eu vou propor... Oi? Tá travando? Tá travando, né? Tá travando. Doutora, é um assunto tão importante e que vai ajudar tanto. Eu vou falar para a Cacá, que é a nossa produtora, o sinal tá travando. Nós precisamos de uma entrevista mais ampla, mas eu entendi aí que a relação de respeito é mais importante do que poder imposto pela força. Tem que obedecer, pronto, acabou, eu aqui mando. Exatamente. Aqui. Isso reflete para a sociedade, reflete para esse indivíduo que acha que tem que impor na força. É isso, eu entendi bem, doutora? Uma entrevista tão maravilhosa. André, exatamente. A gente está com um problema de sinal, mas eu já entendi a mensagem da doutora. Nós vamos marcar, viu, Cacá? Marca uma entrevista. A gente vai na clínica, ela vem aqui, porque é muito importante dar esse amparo para as famílias aí. Tá, eu vou pedir desculpas à doutora, o sinal tá... Não, a internet que tá ruim, né? E vamos tocar o programa, daqui a pouquinho o vereador vai estar aqui falando por que ele pediu o impeachment do presidente. Ó, deslizamento assustou aqui hoje na Rua dos Missionários de Santo André, hein? Coloca as imagens. Primeira informação é que tinha 4 soterrados, mas graças a Deus ali só tinha uma pessoa, parece que foi, né, envolvida nos escombros. Tem imagens aí? Tem imagem, coloca a imagem aí. Foi um susto muito grande logo pela manhã. Tem matéria. Tem matéria? Então coloca na tela a matéria, por gentileza, do deslizamento na Missionários aqui em Santo André. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira para atender ocorrência de deslizamento de terra na Rua dos Missionários, no Jardim Santo André. 13 imóveis foram afetados e 4 pessoas ficaram presas nos escombros. Nenhuma das vítimas se feriu. A Prefeitura disse que a Defesa Civil se dirigiu ao local para a vistoria técnica. A área é mapeada como de risco e pertence à CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. As casas atingidas estão em risco iminente de desmoronamento. Técnicos da Prefeitura avaliaram o local do acidente e constataram que o solo na região estava bastante encharcado e há lançamento de esgoto no talude, o que pode ter colaborado com o deslizamento. A Prefeitura ainda garante que as vítimas serão encaminhadas à assistência social para recebimento de benefício financeiro e a Defesa Civil entrará com ajuda humanitária. Que coisa, hein? Dá um susto grande. Olha, bares foram fechados na Figueiras por barulho. É importante esse trabalho aí, nós divulgamos esse trabalho aí. O pessoal às vezes fala, GCM, polícia só vai na periferia. Não, bairro nome aqui Santo André, bares estavam incomodando lá os vizinhos, denunciaram e teve fechamento de bar. Lá tem matéria isso aí. Coloca na tela, por gentileza, bares fechados por estar incomodando os vizinhos. Fiscalização do SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, e outros departamentos da Prefeitura, em ação conjunta, lacraram 2 bares no bairro Jardim na manhã de hoje. O West Point Lounge e o RJ Bangalô já possuem um histórico de reclamações, além de já terem sido advertidos e multados. Os 2 estabelecimentos promoviam shows com música ao vivo, sem o devido tratamento acústico, que gerava série de queixas dos vizinhos no entorno da Rua das Figueiras, local onde os bares estão instalados. No RJ, segundo o SEMASA, a via pública ficava obstruída durante o funcionamento do estabelecimento. Para evitar a abertura, sem resolução das sanções administrativas, foram colocadas barreiras de concreto na entrada dos 2 locais e adesivos informativos indicam a interdição. E aí, você concorda aí que tem que fechar estabelecimento que, aliás, na periferia tem bastante também, que a gente já recebe bastante reclamação aqui. Ó, vai ter sorteio do pão de queijo hoje aí, você fica atento aí que você pode ganhar aí 2 quilos de pão de queijo. Quem está ganhando, fala, realmente, André, é da Quick Pan, o melhor pão de queijo que eu comi na vida. É verdade, é o melhor pão de queijo. Nós vamos sortear, vai um pacotão ali congelado de 2 quilos e você não vai ficar feliz não, né? De ganhar 2 quilos da Quick Pan. Olha só, do Barral. Barral. Vem qualquer dia aí, ou a gente vai até aí conhecer você, eu não conheço o proprietário lá,
Mas que pão de queijo maravilhoso. Quem quer pão de queijo? Enquanto minha voz está durando aqui, tá. Ó, daqui a pouco tá aí. O vereador pediu impeachment do Lula, protocolou. Lá em Brasília, lá, o vereador de Santo André. Vamos ver por que ele está querendo o impeachment do Lula. Assalto universitário no ponto de ônibus. Ah, coitado do menino. Vai estudar, os mala, os vagabundos. Não pode falar isso? Vou falar o quê? Desses elementos, desses atrasalados. Coloca aí, olha que dó do menino, hein? Que dó do menino, olha só. Por volta da meia-noite e meia desta quinta-feira, o estudante foi rendido, agredido e roubado por meliantes. O rapaz aguardava o ônibus no ponto quando foi cercado. Os criminosos pularam o muro de um terreno na Avenida Dom Pedro II, com a Alameda dos Pinheiros, em Santo André. O local fica a poucos metros da USCIS. Toda a ação foi flagrada por uma testemunha que abastecia o veículo do outro lado da avenida. O jovem ainda tentou se desvencilhar. Um dos criminosos, logo após pegar algo do estudante, pulou o muro de volta para o terreno. A vítima ainda tentou puxar ele, mas foi impedida pelo outro criminoso. Em certo momento, o ladrão parece empunhar algo na mão direita. O jovem ainda afronta o algoz, mas na sequência foge enquanto o ladrão o segue. Ninguém foi preso. Testemunhas relatam que roubos são frequentes naquele ponto de ônibus. Que situação, sai para estudar aí, ele tem esse problema aí. Chegou o vereador Márcio Colombo aqui, vou pedir para entrar no estúdio aqui já. O vereador, boa noite. Ah, não, vai colocar o microfone primeiro, né? Coloca o vereador, tá tudo elegante o vereador aí, olha só a coisa. A gente vai, ele vai arrumar a polêmica aí, pedindo impeachment do Lula. Foi lá, protocolou e vão perguntar que trem é esse aí. Que trem é esse aí? Vereador, pode entrar aí já. Cuidado disso aí. Com licença, boa noite, André. Boa noite, tudo bem? Está microfonado já? Tudo bom? Boa noite, vereador. Você que é o vereador Márcio Colombo aqui de Santo André? Eu venho para cá aqui, assim? Essas meninas Então tá bom, tá bem posicionado? Você pediu impeachment do Lula? Pediu impeachment do Lula. Daqui a pouco você vai falar por quê? Pelos fatos recentes. Não, mas não fala o que é, daqui a pouquinho você vai falar. Se você concorda ou não, coloca uma enquete aí, concorda com o pedido de impeachment do vereador, sim ou não? Vamos ver como é que o povo vai reagir. E aqui nós mostramos o que tiver que mostrar, Tem viu? que mostrar mesmo. Se o pessoal criticar, elogiar, nós vamos mostrar tudo aí. Tá, a equipe do vereador, obrigado aí pela presença. Olha, fica chique o negócio, vai fotografar nós? Eles vão fotografar. Chique no último aí. Vamos tocando o barco aqui, ó. Deixa eu entregar Peraí, não vou ficar com esse trem aqui. Vamos ficar com esse trem aqui agora. Não, pode tomar para você então. Vamos pegar esse trem aí. Olha só, furtos de bikes na rua Ageu Silveira, olha só. O pessoal até bike, se o pessoal não respeita nem nada, daqui a pouquinho a gente vai falar com o vereador já sobre esse pedido de impeachment. Aliás, coloca essa matéria e em seguida a gente vai falar com o vereador já. Grades, trancas, portões e muros altos não são empecilhos para aqueles que querem praticar o mal. Nem mesmo câmeras de monitoramento assustam mais os criminosos. Estar dentro de casa nem sempre é garantia de segurança. Afinal, bandidos não perdem a oportunidade e invadem residências. De dentro dos imóveis, sempre levam qualquer coisa que esteja ao alcance das mãos e dos olhos. No Jardim Las Vegas, em Santo André, um homem de camiseta branca, bermuda colorida e boné preto sobe a rua Ageu Silveira Monteiro, observa a movimentação na garagem de uma casa e para. Repare, ele parece tocar a campainha, olha para dentro para ver se alguém aparece. Na sequência, sempre olhando em volta e tentando disfarçar, coloca a mão para dentro e tira a trava do motor automático. Se afasta e volta instantes depois. Solta mais uma trava. Sobe a rua e na sequência retorna. Abre o portão e entra na garagem. Para não ser visto, ele calmamente fecha o portão. Fora do ângulo de captura das câmeras, o criminoso sorrateiramente afana duas bicicletas. O furtador é atrapalhado. Ao abrir o portão, deixa uma bicicleta cair. Na calçada, ele tenta sair pedalando, uma empurrando a outra, mas se desequilibra e quase cai. Ele foge para destino incerto. Os caras de pau, eles não têm nem preocupação que estão sendo mostrados mais, lá de cara limpa, antes colocava no negócio, legal o bandido do faroeste e tal. E
Terrível. Você concorda com o pedido do vereador Márcio Colombo aqui de Santo André? Ele acabou de... acho que foi hoje, né? Foi hoje. Onde você protocolou, vereador? Em Brasília. Eu tenho um advogado em Brasília que me representou e hoje à tarde fez o protocolo oficial. E por que você está pedindo o impeachment do presidente Lula? Por vários motivos. Primeiro, por crime de responsabilidade pelos ataques do dia 8 de janeiro. O primeiro ponto, a gente sabe que o Flávio Dino, tinha ciência do que ia acontecer no dia 8. Ele foi notificado pela Polícia Federal no dia 7. O Kim Kataguiri descobriu os documentos lá que comprovavam isso. Foi o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, documentos oficiais, tornou público. E o ministro até então negava. Dizia que não sabia de nada, mas foi provado que o ministro sabia sim. Mentiu, então. Mentiu. E o que ele fez? Com a ciência, ao invés de aumentar a segurança, ele diminuiu a segurança. Facilitou. Você acha que foi uma napuca ali? Eu já sabia que os caras iam fazer aquilo ali, que eu condenei. Eu achei errado o que foi feito ali. Né? Não se invade, não é assim que faz protesto. Um dia eu falei sobre isso aí. Mas parece que o governo percebeu que ia ser feita uma situação errada. Tentou tirar benefício próprio. E aí amplificou o negócio. Porque tem a imagem do ministro que caiu hoje, pediu demissão, do GSI, não é isso? Sim, sim, sim. Ele orientando por aqui, por aqui. Servindo água, abrindo porta. Como que pode? Mas enfim, a gente teve essa questão. Depois, estranhamente, como que o presidente da República é atacado, os prédios públicos são destruídos, vandalizados, patrimônio, até o relógio de Dom João VI, que sobreviveu 200 anos de história, não sobreviveu aquele dia. Como que o presidente da República, ele simplesmente decreta sigilo das imagens? Ele deveria ser o primeiro a querer saber quem foi o autor, quem fez, por que fez. O que justifica o Lula decretar 5 anos de sigilo nas imagens? Mas ontem a gente descobriu, pelo vazamento das imagens da CNN. E aí a gente viu quem lá? Um outro ministro do GSI, que é da segurança pessoal do Lula, do Patrimônio Nacional lá em Brasília também, amigo do Lula desde 2002, ou seja, íntimo. Amigo próximo, não é amigo de última campanha. Não, amigo próximo, está desde 2002 com o Lula. Durante os 8 anos que o Lula ficou lá, esse ministro estava com o Lula, estava lá no governo. Esse ministro andando com calma, sem proteção nenhuma, se sentindo totalmente confortável, servindo água, abrindo a porta da presidência da República para que os vândalos entrassem. E aí a gente associa. Qual que é o interesse do Lula em proibir que a gente tenha acesso a essas imagens? E o que o ministro do Lula estava facilitando? Eu particularmente, no primeiro momento, desculpa interromper, eu não entendi que a tropa de choque do governo estava trabalhando contra aquilo que é investigar. Exato. Que é uma coisa que foi contra o governo dele, supostamente. Exato. Né? E aí parece que teve emenda para lá, emenda para cá. Exato. Isso é ruim. Vamos investiga todo mundo. E esse é um ponto muito importante. Agora a pressão do Congresso Nacional é abrir a CPI para investigar os atos do dia 8. Eles estão falando hoje que agora vão apoiar. Você acredita nisso ou não? A pressão agora é... A pressão é violenta, já tem assinaturas mais do que suficientes para a investigação e abertura do processo de CPMI dentro da Câmara. Porém, o Lula despejou muito dinheiro de emenda para comprar parlamentares e ameaçar não liberar a emenda também para que a CPI não fosse aberta. Por que tanto esforço? Por que o Lula se preocupa tanto com essa CPMI? Quem não deve, não teme. Quem não deve... O Dino falou isso hoje, nós não temos nada a temer com essa CPI. Eu vi uma declaração do ministro da Justiça, o Dino. Não tem nada a temer, mas está fazendo todos os esforços necessários na prática para que ela não seja aberta. Agora perdeu. Agora Inês é morta. O Congresso Nacional já falou, a gente vai abrir essa CPMI. O governo Lula está fraco, está enfraquecido. Até hoje, mais de 100 dias de governo, não aprovou nada. Nenhuma medida de relevo, nem os decretos que ele fez, medidas provisórias foram apreciadas ainda na Câmara. Sequer os ministérios que ele criou adicionais foram autorizados. Ele não conseguiu passar nada. Não tem base. Mas será que nós vamos entrar em outra crise política? Porque para o povão que nem eu aqui, a gente fala, lá vem outra crise política. E parece, não sei, estou sensibilizado como político, eu como pessoal do povo aí, eu tenho preocupação que venha outra crise e virar. Parece que está vindo outra tempestade aí. Porque se prova e está provado que tinha gente do Lula apoiando, então... É gravíssimo. Isso é gravíssimo. Na minha opinião, é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E sim... Isso não é eu que estou falando, viu, gente? A gente tem... As imagens estão mostrando lá o ministro pediu hoje... Não, a gente não está inventando nada. A imagem está lá. Então, o processo de impeachment, o impeachment que eu abri hoje, que eu protocolei em Brasília, ele está realmente acobertado pelos fatos e crime de responsabilidade do Lula, que eu entendo que quando o Lula
bloqueou o acesso público às imagens internas durante os ataques, e sabendo que o ministro do Lula estava facilitando o acesso entre os andares, ele está sim cometendo crime de responsabilidade, tentando acobertar o que de fato aconteceu. Isso é grave. Aí você foi lá e protocolou através do seu advogado, pedido de impeachment lá. Isso aí o presidente que aprecia lá Isso Câmara, é entregue para o processo interno da Câmara dos Deputados e o presidente vai acatar ou não. Porém, o que a gente está fazendo nesse momento? Chamando a atenção popular para os fatos, pressionando pela abertura da CPMI, que agora é incontestável, que tem que ser aberta, apurar, e eu tenho plena certeza, plena convicção, que quanto mais a gente puxar esse fio, mais próximo do Lula, ou no próprio Lula, essa investigação vai chegar. E está aí o crime de responsabilidade que a gente precisa para derrubar esse governo que já nasceu errado. Já nasceu errado. Então ele precisa ser combatido. Olha, vem, como eu disse, vem outra crise, tem que investigar. A investigação tem que ser doa quem doer. Doa quem doer. Doa quem doer. Tem razão, tem que investigar aí se tem erro, mas eu fiquei bastante chocado com a imagem do ministro do Lula lá dentro. Não se faz isso. Vem pra cá, né? Você vê ele gesticulando, toma uma aguinha aqui. Com calma, Ele participou disso, a mando de quem? André, imagine você sob ataque. Já era o governo, não era? Já era. Ele estava no governo. posto de ministro. Agora imagine você, como ministro do governo, os seus prédios sendo atacados e você com toda a calma do mundo, transitando e servindo água, abrindo porta. Isso é uma postura normal? Não é normal. Não é normal. Então isso tem que ser explicado, tem que ser investigado, e está aí algo que pode sim ser o início do fim do governo do PT. Antes de falar mais um pouquinho com o vereador aqui, ó, viaduto da Independência em São Caetano vai fechar ou eu? Vai, esse final de semana... Atenção, São Caetano! Vocês que são de São Caetano acompanham a nossa audiência, atenção. É exatamente isso, André. O viaduto Independência em São Caetano ele vai fechar neste final de semana para o macaqueamento das estruturas, ele está em obra. E olha, é bom ficar atento às rotas alternativas, porque apesar do feriado prolongado, pode atrasar muito a volta para casa ou a ida para casa. Quem quer visitar um familiar na cidade pode pôr a reportagem na tela. O Departamento de Mobilidade Urbana de São Caetano fará importante alteração no tráfego de veículos neste feriado prolongado. Isso porque o viaduto Independência, que passa por obras, estará interditado. A principal ligação da região central da cidade com o bairro Fundação e acesso à Avenida dos Estados, na divisa com a capital paulista, ficará fechada de sábado às 6 horas da manhã até segunda-feira às 6 horas da manhã para o macaqueamento da estrutura. Os motoristas e motociclistas que utilizam a via deverão se atentar às rotas alternativas, como o viaduto Prefeito Luiz Tortorello e o viaduto dos Autonomistas. Placas indicativas auxiliarão no direcionamento e no fluxo de veículos. Falando em São Caetano, você que chegou agora, até o Datena tentou pegar com o helicóptero agora há pouco, eles entraram em contato comigo. Olha que imagem impressionante, você que não viu ainda. Faltou freio, passou direto um carro lá num prédio, ficou pendurado. Não, mostra. Coloca o teaserzinho, o pessoal ver aí. Tá rolando? Tá rolando. Abre o som pra nós então aqui pra ver se... Caramba, Mas que susto, hein? Uma motorista, ela parece que o carro perdeu o freio. E olha, deu uma atravessada ali que eu vou te falar, hein? Que coisa impressionante. Ó, na Oliveira Lima, aproveitar que o vereador está aqui, ó, olha só, na Oliveira Lima, provavelmente os usuários, né? Eles que estão fazendo muito isso aí. Confirmado já. Está confirmado? Usuários, né, os dependentes. Olha o que eles estão fazendo, roubando as grades das bocas de lobo lá. No pleno Oliveira Lima, mostra aí pra gente aí. Olha que situação é, tem as fotos aí, colocaram os cones ali, e não é só uma não, pode passar as fotos aí. Olha só que coisa, hein? Eles não perdoam nada, né? Precisamos de um programa público urgente aí para resolver a situação. Mas estivemos lá agora há pouco. Tem imagem lá? Tem. Então coloca a imagem, coloca aí o Will TV lá, olha só. Coloca aí a matéria aí. Sido furtadas por criminosos que
passam aqui pelo calçadão da Oliveira Lima. E nós estamos observando que a prefeitura fez o trabalho de recolocação destas cremalheiras. Como disse, nossa reportagem observou ao menos 3 aqui no cartão postal da cidade. Milhares de pessoas passam diariamente. O risco de acidentes, afinal, pessoas poderiam enroscar o pé, cair e ter várias fraturas. Imagine uma criança caindo num buraco deste. Rapidamente a prefeitura já repousa ali, mas um prejuízo para a gente, esse pessoal aí que está dando trabalho, precisamos ter um programa aí, sabe, não pode compulsoriamente levar, e aí eles não têm força de iniciativa também, eu não discrimino, não estou aqui fazendo isso não, mesmo porque às vezes eu paro para bater papo com eles, inclusive para, né, de ouvi-los mesmo, a gente não pode negar, fazer de conta que não estão existindo. Né? Isso é grave. Precisamos ver o que a gente precisa discutir isso com mais força, o que fazer para ajudá-los. Olha a situação em São Paulo, da Cracolândia, como está. Sim. E ele já não responde mais por ele vai lá, ele precisa, ele está naquele fervor da necessidade, ele vai lá e rouba, não tem outra alternativa para ele. Né? Enfim, ele está debilitado, enfim. É complicado. E repressão só não adianta, porque eles não têm nem noção do que está acontecendo. É uma coisa mais profunda a ser discutida. Minha voz está falhando um pouquinho. Vereador, e aí, o pessoal do PT vai ficar bravo com você, hein? O pessoal do PT, eles Vamos não têm que pra ficar vocês, bravos comigo, vereador, eles têm que ficar bravos com o próprio PT. Quem está se colocando nessa autossabotagem é o próprio PT. Né? Quem é que está dificultando acesso às imagens? Assim, a minha opinião, essa coxa de retalho muito grande que foi feita lá, você está chegando agora, o vereador Márcio Colombo protocolou um pedido em Brasília, outro através do advogado dele, de impeachment, de impedimento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, devido aos fatos aí, da comprovação que tinha gente do PT, ministro do PT lá dentro do Planalto, ajudando na manifestação, orientando lá, ajudando ou fazendo qualquer coisa lá. Imagens vazadas pela CNN. CNN, não é o Viva não, se fosse o Viva, fez montagem. Não, né? não, de forma nenhuma. O pessoal brincando aqui, mas a CNN, estou falando que tem uma envergadura enorme. Sim. Não foi uma coisa vazada de WhatsApp nem nada, uma emissora com, né, um alcance internacional. Sim. E você não acha que uma crise agora política vai fazer mal para o Brasil também, Márcio? A crise política, o Brasil está em crise desde as eleições. E essa coxa de retalho, também não acho que atrapalhou o Lula? Muita gente, muita tribo junta ali. O Lula, ele está com uma dificuldade, na verdade, de compor seu time. É o contrário. Hoje, ele tem 37 ministérios. Ele expandiu o número de ministérios e, basicamente, 24, 25 ministérios está com a própria indicação pessoal dele. Então, ele deu, na verdade, e os principais ministérios. Estou te falando isso aí porque, assim, como a coligação é muito ampla ali, né, a coalizão do governo é muito ampla, essas imagens para ter vazado é alguém do próprio governo, porque estava sob sigilo. Você concorda comigo ou não? É alguém de dentro. Alguém de dentro. Não necessariamente do governo. A gente tem servidores de carreira, a gente tem muitas pessoas, a gente tem muitas pessoas envolvidas. Agora, da onde vazaram essas imagens é um ponto a ser questionado. Porém, as imagens foram suficientes para demonstrar o que o Lula queria tanto esconder da gente. O seu ministro incentivando os vândalos a entrarem na sala da presidência, abrindo portas, servindo água. Então a gente entendeu por que o Lula proibiu as imagens. Como que uma pessoa do governo, um governo que está sob ataque, sob ataque, vai lá, oferece água e orienta ainda, ó. Eu acho que errou os dois lados agora, porque acho não, tá aí. Ó, você vai fazer uma coisa errada, então vem aqui que eu te ajudo para depois. Isso está aparecendo. Tem que dar muita explicação e também não adianta fazer de conta que não aconteceu nada. Porque a pressão que se colocou de um lado, se coloca da outra agora e responda quem tiver que responder, tá certo, vereador? Sim. Não tem que ter cor partidária. Ó, tá errado o que o ministro fez. E aí? Vai até onde que vai e até onde que chega a responsabilidade do próprio presidente? A gente pode perceber que tem uma esperteza na operação. Obviamente as manifestações foram sim chamadas pelo bolsonarismo, que estava indignado com o governo Lula ter chegado no poder. As notificações de inteligência chegaram na presidência da República, para o ministro Flávio Dino. As ações que foram tomadas foram, ao invés de reforçar a segurança, foi de enfraquecer. Não tinha policial como de costume presente. Quer dizer, você recebe uma ameaça no dia 7, dizendo que as pessoas vão invadir, vão quebrar, vão fazer tudo o que for possível para tomar o poder. O que ele faz? Ele reduz o contingente de policial. Aí no dia seguinte, e negando que tivesse tido informação. O que foi desmentido, porque a gente tem um documento hoje da própria Polícia Federal pro Flávio Dino,
que é o ministro de Justiça do Lula, dizendo dos riscos, e o próprio Flávio Dino repassando uma informação pro governador lá do Distrito Federal que a situação estava sob controle. Como sob controle? Com policiamento reduzido, com o dia seguinte os prédios sendo invadidos e um outro ministro pessoal do Lula, que está com o Lula desde 2002, andando e abrindo portas dentro do palácio. Isso cheira muito estranho. O secretário de Segurança... Por que tem o impeachment? Por que o impeachment é solicitado? Porque quando o Lula ele decretou o sigilo nas imagens, ele estava querendo acobertar alguma coisa. E agora a gente descobriu que era uma ação do próprio governo enquanto os ataques estavam acontecendo. Se o secretário, que foi o ministro da Justiça do Bolsonaro, está preso, perdeu 15 quilos, inclusive estava lá na cadeia lá, viu ontem que ele perdeu 12 quilos lá, se ele foi preso por omissão, que parece que ele fez de conta, que não estava sabendo, esse ministro, se tem justiça, esse do GSI tem que ser preso também, porque ele facilitou. Tem que ser preso. Não se indignou, saiu correndo, eu tô com medo, nada, vamos tomar uma aguinha aqui. Foi afastado, né? O Ibanez Rocha é afastado. Então é uma coisa grave. Aqui não tem cor partidária, não. Quem errou o pessoal do Bolsonaro, errado, eu discordo totalmente. Manifestação para mim não é aquilo. Mas, por outro lado, o outro participou, estão juntos, cada um que assuma a sua responsabilidade agora e que se investigue, que tiver que se investigar. Lembrando que a prisão dessas pessoas que você citou foram muito rápidas. Muito rápidas. E agora, com essa evidência que já está indo para mais de um dia, até agora, nenhum risco de prisão para esse ministro que estava lá facilitando as operações dos vândalos. O que é absolutamente, concordo com você. Ele tem que ir para a cadeia, sim. Ele renunciou ao cargo, o que é muito pouco, tentando diminuir o impacto para o governo Lula e tentando também fugir aí das investigações. Mas isso não vai acontecer. A imagem é dele lá. A imagem é dele, ele vai continuar sendo convocado, ele agora deve explicações reais e ele, com certeza, se a gente já tinha certeza que a CPI do dia 8 tinha que ocorrer, agora não tem ninguém que Mas não tinha sido voltado já o pedido? Não tinha sido bloqueado? Não foi bloqueado. Teve uma artimanha política que não deixou instaurar a sessão. Ah, entendi. Porém, hoje o Congresso está parado. Tá tudo parado lá. Por causa dessa pauta travando tudo lá. Essa pauta está travando. Em algum momento tem que destravar, senão o próprio governo não vai aprovar mais nada. E quando destravar, o que o governo está fazendo nesse meio tempo? Oferecendo rios de dinheiro em emendas parlamentares ou ameaçando não liberar emendas parlamentares. Mas agora não segura mais. Não segura mais. A opinião pública em cima. Agora, com o vazamento dessas imagens, não tem como segurar. Agora o Lula está em maus lençóis, o PT está em maus lençóis, o impeachment que eu protocolei, tenho certeza que já causou um impacto, de outras lideranças políticas do Brasil também já causou impacto. O que a gente precisa agora é de uma comoção nacional para que a gente cobre pela abertura da CPI e também que a gente pressione cada vez mais o governo do PT, que por ter começado totalmente errado, já tem que ser cessado, tem que ser derrubado de cara. Você tem uma pergunta aí? Não, na verdade eu queria fazer um complemento na pauta política aqui, André, se o vereador me permite. Acaba de chegar uma nota oficial do deputado federal Alex Manente, que ontem os perfis dele na rede social foram hackeados, sofreram um ataque cibernético, e justamente ontem ele se manifestava também a favor da CPI, lá em Brasília, diante de todo esse contexto que nós comentamos aqui no programa, e ele está esclarecendo, tentando roubar os dados pessoais, enfim. Fica até o alerta para o vereador, as pessoas que estão a favor do impeachment, porque houve esse ataque cibernético ontem. Não se sabe se tem essa relação, mas ontem ele estava defendendo a bandeira do impeachment. Tem que tomar cuidado aí, viu, com o Rei Neves. Vai fazer sorteio aí? A enquete está com... Atenção! Sabe que o pessoal gostou do pedido do vereador Márcio Colombo? Eu quero botar mais lenha no negócio aí. 66%? A favor. A favor do vereador? Sim. Não, de mim não, do impeachment. Não, no pedido, Vamos do impeachment? 33% contra o impeachment. 66%. 67 agora. 67 está aumentando? Com a fala do vereador aumentou mais 7. Então explicou bem. Vou até dar um pão de queijo, vereador. Pega aí para mim, por favor. Ele é chique, ele não me faz tratando isso aqui, bem, assim. Não, hoje eu tô assim porque hoje foi dia de sessão na Câmara. Tem sessão hoje. já. Eu vim direto da Câmara para cá você. Pode É um patrocinador aqui, isso? É um patrocinador, é um parceiro nosso aí. Os meninos daqui a pouquinho vão comer melhor. Pode comer ao vivo assim? Pode. Lógico. Então... Aqui eu vivo no ABC, não é Globo. Se fosse na Globo, vamos lá comer uma bolachinha, lembra? O Fernando Vanucci foi dispensado lá. Mas não. Vocês comem um pãozinho de queijo aí? Você já ganhou um presente, não deu? Já. Você também, né, vereador? Já ganhei. Mas acho que você não ganhou, acho que você nunca ganhou um presente como esse que a Larissa vai pôr no ar agora pra gente. Olha só. O que é isso aí? O Zé Felipe, cantor, ganhou da esposa dele esse jatinho. Ah, não! Ah, não!
Ganhou um jatinho de presente de aniversário. André, eu quero presente também no meu aniversário. Mas deixa só uma coisa, ó, gente, Zé Felipe ganha isso aí, mas deixa eu... Traz pra minha imagem aqui. Traz pra minha imagem, por gentileza. Mas será que ela não pagou com o cartão ou não colocou o nome dele? Às vezes é para um presente de grego, porque, pô, mulher rica para dar um jatinho, custa quanto o jatinho? Quanto você pagou o seu? Milhões. Não, eu não tenho jatinho. Eu jatinho. Ultimamente eu tô viajando de ônibus. Não é mesmo? É. Ué? Porque teve... mas custa milhões de reais. Enquanto eu, na campanha, fui candidato, as pessoas, alguns sabem, alguns não sabem e tal, enquanto nós raspava o sapato por aí, até furou o sapato, aí tinha um concorrente meu aqui que chegava de jatinho lá no interior. Eu não consegui nem até Mauá. Sério, eu não fui em Mauá pedir voto, não fui em Diadema. Aí ele falou assim, ó, o teu concorrente chegou aqui de jatinho aqui na cidade do interior. É deputado agora aí. Entendi. Diz que votou contra a CPMI também. Ah, é? Diz que ele votou contra. Ó, deputado. Tamo de olho aí. Nós vamos contar com o que você anda fazendo em Brasília, viu? Pra você ver, mas enfim, o jatinho vai... Mas que presente bom, né? Um jatinho de presente. presente. Manter, para o presente de grego, né? Que você ganha um sorteio? jatinho. Quanto custa manter, né? Deixa eu fazer o sorteio agora. Não diga alô, diga Viva ABC, um novo lá para a região. É aleatório aqui, tá? A gente liga, você manda aí pra gente, pro nosso número, esse número aí, fala o que é o pão de queijo. Vamos ver se vai dar certo aqui hoje. Alô, Viva ABC? Ainda caiu na ligação. Não caiu. Você acaba de perder 2 quilos de pão de queijo. Tinha que falar Viva ABC, um novo olhar para a região. Viva ABC? Não, agora se eu falar, você vai repetir. Poxa vida, que pena, viu, Bonete? Eu não acredito. Eu tava até agora lá olhando. Eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas esqueci. Olha, o pão de queijo tá tão bom. Não brinca não, André. Não brinca não. Eu ia levantar, eu ia marcar no papel, você tá entendendo? Acabei vendo esse negócio da cocoranga aqui, mas eu acabei não indo, André. Mas eu falei Viva ABC. E agora? Eu falei, André. Você falou metade. Vou ter que... Que era... Ai, meu Deus, como que é? Eu ia no comentário agora. Hoje, porque o vereador está aqui, vereador, eu acho que assim, a primeira palavra que eu escutei foi Viva ABC. Então eu acho que ela foi assim. Ela quase acertou. Sabe aquele meio certo que merece o prêmio? Então tá. Vanete, agradeço ao vereador aqui que defendeu que você tem que ganhar o pão de queijo. Vamos lá. Então, Tá, fala com a produtora e vai chegar o pão de queijo pra você aí. Ó, mas vou falar pra vocês, depois que você comer esse pão de queijo aqui, realmente é bom, não é, vereador? É gostoso, uma delícia. Tem que incentivar, é um fabricante aqui de São Caetano, sensacional. Bom, vamos pro final da enquete aí, se concorda com o pedido de impeachment, o vereador... Olha, os petistas vão depois aí mandar... Deixa nós falar contra ele também, nós vamos falar. Aqui caiu o pão de queijo. Vocês estão falou em petista, a coisa começa a cair, tá vendo? Bom, o vereador que tá falando. Como que deu o resultado da enquete aí? 70% a favor e 30%... Vamos parar aqui, tá subindo o negócio. 70% a favor aí, tá aprovando. Mas o crime é claro de responsabilidade. Não é, assim, admissível que o presidente tente bloquear acesso às imagens. Vai entrar 19 outro programa? Desculpa interromper aí. Tem 1 minuto para despedir, vereador. Então tá bom, vamos lá. Você quer que eu me despeço? Você vai vamos trazer aqui você no Arena Viva, que aí nós vamos falar mais de questão política. É que nós temos um contrato aí com o Pedro Bottalo, senão ele arranca a nossa orelha fora. Pedro Bottalo, não perca o programa dele, muito bom também, programa de entrevista, sensacional. Vai entrar agora? Vai entrar agora. Na sequência. Na sequência já. Muito obrigado você que acompanha a gente, vamos trazer o vereador para debater. Aliás, vou trazer um petista também. Pode vamos trazer. Fazer um debate aí. Topa? Topo na hora, qualquer petista. Então vamos vir para tá desafiado aí, desafiado não, proposto, que venha um petista aqui defender o governo Lula aí, né, em relação a esse pedido de impeachment. Nós vamos... o Chicão que é bom, o Chicão tá sempre na nossa página fazendo um comentário. Chicão, se quiser tá convidado aí, ou outra pessoa do PT. A gente quer um vereador, de uma forma tão construtiva, saudável e democrática. Sim. Vereador, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tá, obrigado você estar participando, obrigado ao pessoal que tá aí. E ó, até a próxima. Viva ABC, um novo olhar para a região. Forte abraço e até a próxima.
Música